Cordial boa noite a todos. Boa noite. Como disse a canção, hoje a nossa casa está em festa. Na realidade não é só hoje, né? É sempre uma festa. Quando nos reunimos numa casinha como esta, quando nos reunimos em nome de Jesus, sob o amparo, a bênção do nosso querido Bezerra e de tantos outros amigos espirituais que nos acompanham. Aqueles irmãos que na realidade já estavam aqui antes mesmo de nós chegarmos, antes de sairmos das nossas casas, e eles que têm um compromisso são muito mais sérios, pontuais e assíduos do que nós, eles vêm sem falta. Sabe que aqui e tantos outros lugares, mas a gente está falando daqui, né? Tem um trabalho previsto e eles precisam estar. E como precisam. Vocês conseguem ver esse grande número de pessoas aqui no salão, né? Mas talvez esqueçam, ou alguns não sabem, que cada um traz consigo outros tantos desencarnados. Se está cheio fisicamente, acreditem. Irmãos necessitados nos acompanharam e lotam o nosso salão. Que bom que a gente faz algo de bom para nós e para esses nossos irmãos que a gente traz conosco. Que com certeza eles vão também receber o que precisa. Então, viu a importância de chegar sempre a uma casa de oração? Não só por nós, mas por todos aqueles que nos acompanham. E assim, é muito bom, muito prazeroso estarmos todos juntos mais uma vez. E hoje, vindo pela primeira vez na nossa casa, o nosso irmão Alcides Geraldo, que é um trabalhador do Centro Espírita Jacarepaguá. Então, a Casa do Caminho fica honrada e agradecida desde já com a presença do nosso irmão, que aceitou o nosso convite e aqui veio trazer o nosso estudo desta noite, para que saiamos daqui ao final um pouquinho mais enriquecidos da doutrina espírita. E que Jesus abençoe a todos nós. E na primeira leitura do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, pelo irmão do José, tem como título: Não te seriam difíceis. Não te seriam difíceis. Não te seriam difíceis o respeito para com os teus semelhantes, o cumprimento de tuas obrigações, a prática espontânea do bem, o apoio àqueles que peregrinam ao teu lado, o sorriso de esperança aos tristes e oprimidos, a palavra de incentivo às boas obras, a honestidade em tuas atitudes, a fidelidade aos teus compromissos de ordem sentimental, a compreensão das falhas alheias. Todavia, por que preferes viver complicando a existência, na omissão deliberada do dever e fugindo ao que te exigiria apenas o mínimo de sensatez, com espantosa facilidade te defrontas com as mais complicadas situações de sofrimento na vida? Vê que tudo é culpa nossa, né? De mais ninguém. Prosseguindo, vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Isa. Boa noite, irmãos. Hoje eu fiz um pedido ao José, que ele me permitisse trazer para vocês uma prece que eu já estava procurando há muito tempo e não tinha encontrado, uma prece que meu avô
fazia, meu avô era espírita quando eu era criança, e ele fazia sempre essa prece e eu lembrava partes dela. Hoje eu consegui encontrar a prece. Essa prece foi feita pelo anjo Ismael, o anjo que é o protetor do Brasil. Ismael fez essa prece para Jesus, falando da nossa pátria, e ela está muito atual. Então eu pedi permissão ao José e eu vou ler essa prece que Ismael fez a Jesus. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesar do fardo da matéria, orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no santo evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica neste instante pelo nosso Brasil e pela humanidade inteira. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, que nosso irmão Alcides receba da espiritualidade amiga toda a ajuda e intuição que ele precisa para passar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Bem, minha gente, boa noite a todos. Boa noite. Se há uma característica muito positiva nas casas espíritas, é o acolhimento, né? A gente que tem a oportunidade de estar por aí em diversas casas espíritas, a gente tem a doce felicidade de granjear amigos. Eu, Alcides, tenho 68 anos, nascido a 29 de agosto de 1953, tornei-me espírita aos 22 anos. E o meu primeiro contato com a doutrina espírita foi um tanto quanto estranho, porque eu morava ali no Conjunto do Ipace, ali na Estrada Vicente Carvalho, já fazia a engenharia química na UF, e chegou-me às mãos um texto do doutor Arthur Macena, psiquiatra, e na época presidente da Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro, que ficava ali onde é o prédio da Junta Comercial. E quando eu li aquele texto, a primeira coisa que eu vi foi que a química, o cálculo, a física que eu estava na faculdade estavam naquele texto, embora de modo diferente. E a partir dali eu nunca mais tive dúvida quanto à veracidade da doutrina, porque a doutrina espírita não se baseia na opinião, no ponto de vista
de nenhum encarnado ou desencarnado, mas ela se fundamenta nas leis físicas e morais de Deus. A gente sabe também que eu, Alcides, como médico psicofônico e médico psicográfico, a gente permanentemente está em contato com a realidade espiritual da vida. Mas a gente observa que a humanidade, como um todo, fala em Deus, fala de Deus, mas não crê em Deus. Porque se a humanidade cresce em Deus de verdade, o mundo não seria o que é. E como consequência, como corolário da existência de Deus, está a realidade espiritual da vida. Porque se Deus não existir, a realidade espiritual da vida também não existe. Como disse Paulo na primeira epístola aos Coríntios, se os mortos não ressuscitam, vamos comer e beber porque amanhã morreremos. E se fosse apenas crescer, nascer, crescer, procriar e morrer, qual a justiça da vida? Nenhuma. Aquela bala perdida que muitas vezes mata e o crime vai ficar impune diante das leis dos homens, se não fosse a realidade espiritual da vida, não haveria justiça. Mas a gente faz uma pergunta: quantos de verdade creem na realidade espiritual da vida? Falar dela é uma coisa, crer é outra. Então, nós todos, encarnados e desencarnados, esbarramos no mesmo problema: Deus e a realidade espiritual da vida, que a gente pode converter em, afinal, quem somos nós? Estamos no corpo ou somos o corpo? Aí você dirá assim: bem, seu Alcides, eu tenho que provar. Se a gente buscar as provas da existência de Deus, estão aí. A própria ciência reconhece que não há efeito sem causa. Pergunto a vocês, todo mundo fala em DNA. O DNA é uma invenção do homem ou uma descoberta do homem? Descoberta do homem. Se o DNA não é uma invenção do homem, é criação de quem? Deus. Mais ainda, Max Planck, um dos pais da teoria quântica da vida, um dia disse o seguinte: há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Repare, Max Planck, um dos pais da teoria, aliás, foi o primeiro a lançar a teoria quântica. Ele disse: há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Se esse domínio incriado de energia não é obra do homem, é obra de quem? Deus. Então não temos dúvida, inclusive posso até dizer a vocês, é a definição mais perfeita de fluido cósmico universal que eu conheço. Domínio incriado de energia de onde tudo provém. Mas também Albert Einstein, um dia perguntaram a ele: como pode o senhor, um cientista, acreditar tanto em Deus? Ele disse assim: basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? Repare que eu não usei argumentos teológicos, eu estou buscando argumentos científicos. Mais um pouquinho para a gente ficar mais solto. E a realidade espiritual da vida? Onde buscar a prova? Vamos sair um pouquinho também. Meu irmão, eu tenho irmão que é pastor. E esse meu irmão, ele sempre diz para mim assim: Alcides, Deus quer te usar na obra dele. E eu digo: mas eu já faço a obra de Deus. Não, Alcides, esse negócio de espírito falar não existe. Está na Bíblia. Eu disse: ai, meu Deus. Adilson, que é o nome do meu irmão. Na transfiguração do Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias. Eles não eram mortos.
Aí meu irmão disse o seguinte: Jesus é outra coisa. Reparem que ele, como pastor, é poeta, cantador da realidade espiritual da vida. Mas ele não crê nela. Vocês estão percebendo? Então, que falar de Deus e falar em vida espiritual é uma coisa e crer nela é outra. Se o homem acreditasse de verdade em Deus, teria havido inquisição? Não. A inquisição é tudo, menos obra de Deus. Então a gente tem que entender quando diz: não useis o santo nome de Deus em vão, é disso que ele está falando. Das pessoas que, sem preparo algum, assomam muitas vezes a liderança do templo, semeando inverdades. Mas vamos continuar mais um pouquinho sobre a realidade espiritual da vida. Eu sou professor de Química, inclusive fui professor aqui de Química no Miguel Couto. Um ex-aluno de família evangélica me narrou o seguinte fato: professor, meu pai foi mexer na fiação elétrica da casa, levou um choque tão forte que foi levado entre a vida e a morte para o hospital. Beleza. Quando ele teve alta que voltou para casa, ele disse que durante o coma no hospital, ele conversou com vários parentes mortos. Se ele conversou com vários parentes mortos, ele conversou com quem? Com espíritos. Eu estou falando de espiritismo? Não, eu estou falando da realidade espiritual da vida. Um outro amigo também me disse o seguinte: Alcides, eu sou católico. Já fui a Roma ver Papa, cumpro todas as ordenações da igreja. Mas eu sei que tem coisas que o padre não explica. Esse meu amigo é professor de filosofia. E eu disse assim para ele: mas o que houve então? Estávamos reunidos, só parentes, num churrasco. E nos reunimos para bater a selfie. E eis que na selfie aparece o tio morto. Se o tio morto apareceu na selfie, ele está morto. É a prova da realidade espiritual da vida. É preciso ter cuidado de achar que a realidade espiritual da vida é invenção do espiritismo. Não é não, ela transcende ao espiritismo. Mais um caso. Até agora não falei de espiritismo. Reparem, um outro amigo gostava de professor de literatura, gostava de todo o direito dele. Quem gosta de um tira-gosto. E tira-gosto normalmente é gorduroso. Aí as artérias tudo em top. O infarto veio. E foi ele 15 dias em coma no hospital. Depois que ele teve alta, um dia, numa conversa, sem que ninguém perguntasse, ele disse o seguinte: durante o coma, eu sabia de tudo que estava ocorrendo. Se ele estava em coma e estava sabendo de tudo que estava ocorrendo, ele estava consciente ou inconsciente? No corpo físico ou em espírito? Olha a experiência de quase morte, provando a realidade espiritual da vida. Então, a existência de Deus não é obrigatoriamente uma questão meramente religiosa, é de vida. E a realidade espiritual da vida, que é um corolário da existência divina, é também uma questão de vida. Tanto isso é verdade que o nosso grande poeta Vinícius de Moraes um dia escreveu o seguinte: tem dias que eu fico pensando na vida. Sinceramente, não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender se a gente mal nasce, começa a morrer. Depois da chegada, vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão? Sei lá, a vida tem sempre razão. Reparem, nas palavras do poeta, há alguma revolta? Há um questionamento de buscar o porquê e o para quê estamos na vida. E o mesmo Vinícius de Moraes também um dia escreveu o seguinte: às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus: escute, amigo,
Se é para desfazer, por que é que fez? Repara alguma revolta no poeta? O que ele busca? Compreender? Porque, infelizmente, criou-se uma teologia e uma ortodoxia de um Deus que se vinga, que pune, que castiga, e por causa disso vai acabar com tudo. Mais uma. Tem mais ou menos um mês, um amigo meu, diretor da escola que eu trabalho, pastor, ante a questão dessa guerra Rússia e Croácia e Ucrânia, disse-me o seguinte: Alcides, a humanidade não tem mais jeito, por isso que Jesus vai voltar e acabar com tudo. Se Deus não tem jeito de nos educar, como é que eu vou educar meus alunos? Como é que eu, Alcides, vou educar meus filhos? Então vocês estão vendo que essa teologia, essa ortodoxia de um Deus que pune, de um Deus que erra e que não é justo. Porque se nós perguntarmos, Jesus, a suprema inteligência, a suprema sabedoria. Se Deus deu a Jesus tanta inteligência, tanta sabedoria, por que não deu para a gente? Se ele deu para Jesus e não deu para a gente, é justo ou injusto? É justo. Sócrates e Platão, de onde vinha tanta sabedoria, tanta superioridade moral e intelectual? Aí, Mahatma Gandhi, se eu perguntar assim, Mahatma Gandhi era cristão, o que vocês vão dizer? Eu vou provar que era. A gente confunde igrejismo com cristianismo. Podem não ser a mesma coisa. Esse belíssimo livro do meu querido amigo, meu mestre, Hermínio Corrêa de Miranda, Cristianismo, a mensagem esquecida, vai mostrar a todo mundo que existe uma outra realidade, a verdadeira doutrina cristã que ainda não aprendemos a conhecer. Lembremos-nos de que você diz que o espiritismo é o cristianismo Por quê? Porque tenta retomar algumas práticas, embora de maneira moderna, que foram abolidas pelas igrejas. Uma delas, a prática mediúnica. É isso. E sem a prática mediúnica, como ter a prova da realidade espiritual da vida? Mas voltando ao Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi disse o seguinte: eu amo Jesus e os evangelhos, mas detesto as igrejas. O que ele quis dizer com isso? Inquisição é evangelho ou é loucura dos homens? Mas eles matavam em nome de Jesus. Outro belíssimo livro do Hermínio Corrêa de Miranda, Os Cátaros e a Heresia Católica. Estudem. É preciso que a gente saia do formalismo e mergulhe mais fundo nas verdades cristãs. Aí você dirá assim, mas Alcides, e agora? Mahatma Gandhi, continuando com ele, leva um tiro. O tiro que vai extinguir-lhe a vida. E alguém pergunta a ele, Mahatma, você perdoa? E ele disse não. O que, Mahatma, você perdoa? Não, ele não me ofendeu. E desencarnou feliz. Joana de Cusa, presa no madeiro, pronta para ser queimada. O carrasco romano lhe pergunta, teu mestre, Jesus, só te ensinou a morrer? E ela serenamente diz, não, também me ensinou a te amar. E o único filho que estava ao lado diz para ela, mãe, nega Jesus. E ela diz, não, cala tua boca. A gente precisa enxergar Albert Sabin. Os verdadeiros missionários estão em todos os campos da atividade humana, na ciência, na filosofia, na religião e na arte. O que propõe a ciência? Erradicar a dor e o
sofrimento. O que propõe a religião? Erradicar a dor e o sofrimento. O que propõe a filosofia? Erradicar a dor e a arte, o que também propõe? Erradicar a dor e embora com métodos diferentes. Opa! Aí vem a pergunta: e por que tanta dor e tanto sofrimento no mundo? Não é verdade? Mahatma Gandhi era feliz? Era ou não? Era. Ele tinha conta bancária recheada? Chico Xavier era feliz? Tinha conta bancária recheada? Não. Francisco de Assis nasceu rico e desencarnou como? Para vocês, que para Deus ele desencarnou rico, porque ele desenvolveu virtudes celestiais, a verdadeira riqueza. Então nós todos estamos vendo que a realeza de Jesus, a monarquia, se tiver algum professor de história aqui, pode me corrigir no que eu vou falar. A monarquia é a forma de governo mais antiga. Depois, lá no iluminismo, é que vem as repúblicas, parlamentarismo, mas antes era tudo monarquia. E o rei era a autoridade máxima. Então, por extensão, todo aquele que se torna expoente em qualquer atividade recebe o título de rei. Por que não de presidente? Porque no presidencialismo, a autoridade máxima é o... E por que rei e não presidencialismo? O presidente tem um mandato, é breve. O rei não tem. Se ele não for deposto ou não morrer, ele continua rei. Então, todo aquele que se destaca em qualquer atividade recebe o título alegórico de... Roberto Carlos não é rei? Elvis Presley não é rei? Sócrates não é o príncipe e o rei da filosofia? É. Por que esses homens deram o título de rei? Porque eles se destacaram. O Pelé não é o rei? Porque eles se destacaram em suas atividades. Porém, Jesus, a realeza de Jesus, os ensinos de Jesus e a vida de Jesus podem ser estudados de 3 formas diferentes, todas complementares. Não existe forma maior nem melhor. Todas são rigorosamente e uma decorre da outra. A histórica, a mítica, simbólica, ou esotérica, ou alegórica, e a mística, a moral. Então vamos lá. Zaqueu. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu, isso é um fato? É história. Mas vamos ao simbolismo da história? Vamos. Lembremos-nos que Paulo diz o seguinte: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, tudo se faz novo. Por que ele falou está em Cristo e não em Jesus? Porque Jesus é a personificação do Cristo. O Cristo é um estado de consciência mais alto que a humanidade pode atingir, a consciência crítica, a consciência cósmica universal. Ou, como dizem os esotéricos, a expressão do logos, do verbo divino. No latim, verbo, no grego, logos. Então, vejam bem, quando diz que Jesus foi à casa de Zaqueu, é um fato. Agora, os ensinamentos de Jesus penetraram em que casa de Zaqueu? Na casa mental e na casa sentimental. Ele era cobrador de imposto, vê se ele não se tornou uma nova pessoa. Olha o alegórico, o histórico e o místico aí. Então nós todos estamos aqui buscando o quê? Conhecimento que nos permitam compreender e viver melhor fazendo escolhas sensatas. Porque, ai meu Deus, por que eu sofro tanto? Porque você escolheu errado. A escolha foi?
Ah, o marido da minha irmã é tão bom, o meu não vale nada. Quem escolheu o marido? Foi você. É ou não é verdade? Então nós estamos aqui para desenvolver conhecimentos que nos permitam compreender e viver melhor e com isso se libertar da dor e do sofrimento. Vê se Zaqueu não se libertou. Outro exemplo do alegórico, do místico e do histórico. Quando Jesus disse: eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada. Opa, a espada. Não vim trazer a paz. A espada era instrumento de quê? De luta. E que espada Jesus veio trazer? O conhecimento da realidade espiritual da vida. É o conhecimento, é a espada com que nós vamos lutar contra nossas imperfeições. É disso que ele está falando. E aí, quando eu empunho essa espada e me torno uma nova pessoa, eu nasci de novo. Saulo e Paulo. Olha a realidade. E quando eu nasço de novo, eu confiro a Jesus o que? Uma realeza. Então, a realeza de Jesus é um estado de consciência que eu vou atingir. Olha outro alegórico. Carl Gustav Jung, Joana de Anjos, na sua psicologia maravilhosa. Eu adoro Joaninha. Eu a chamo intimamente de Joaninha porque, né, não tem como não amar essa Joana. Pois bem, na sua psicologia, Joana, olha a realeza, hein? Nos mostra que pensamento, sentimento, vontade é o tripé de nossas ações. Pensamento, sentimento, vão. Quando o ensino de Jesus entrar no seu pensamento, vai mudar seu sentimento? Vai mudar sua vontade? Vai. Aí você vai conferir a Jesus o que? Uma real. E aí surge um outro desdobramento. Quem de nós sabe amar e sabe ser amado? Lembra aquela música do Roberto Carlos? Só vou gostar de quem gosta de mim? É isso que vale? Foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que meu irmão leu aqui? Quem de nós sabe amar e ser amado? Silêncio, né? Ah, paixão desvairada que me atormenta o coração, que me turba a razão, fazendo da minha vida um sofrimento, um canto de lamento na escuridão da noite. Ah, esse açoite, esse azorrai. Gente, olha só, preste bem atenção. Pensamento, sentimento vão... Está vendo por que é importante você estar aqui nos estudos? Porque você começa a mudar o padrão vibratório do seu e da sua. Vou abandonar o que me faz mal, o cigarro, a bebida, falar mal dos outros, porque todo mundo é doutor em vida alheia. Todo mundo é doutor em vida alheia. Ah, se fosse comigo, não é isso? Mas tem uma palavra que define o saber amar e o saber será. Quando você diz graças a Deus, o que você está mostrando? Gratidão. Porque quem é grato sabe amar e sabe será. Aí ele dá a Jesus uma realeza. Está vendo, meu amigo? Como a gente cria dificuldade, embaraço, e depois bota a culpa em Deus. Ah, meu Deus! Ah! Aí, voltando aos arquétipos junguianos e a Joaninha. Os símbolos, os mitos. Vocês conhecem dois seres, os centauros e os minor? Você lembra, quando eu era menininho, tinha um desenho que eu adorava ver, do Hércules. E o desenho sempre terminava com um centauro falando com Hércules atirando uma flecha. Olha a simbologia. Mas o centauro, a parte superior é o quê? Homem. A parte inferior é o quê? Animal, não é isso?
que isso quer dizer? Que quando você confere a Jesus uma realeza, você desperta o Cristo em si, domina o Ani e se torna uma expressão humana verdadeiramente. Aí você olha para a humanidade e vê o Minotauro. O Minotauro não é o contrário? A parte inferior é o quê? Homem. E a cabeça é o quê? Quantos homens que estão na forma de homem com a cabeça de animal? Me diga, a maioria da humanidade. E isso está na ciência, está na filosofia, está na religião e está na arte. Esses punks que tem aí são o quê? Expressão de arte ou do Minotauro? Do Minotauro. Quando o outro cresce o olho no petróleo que está lá no outro país, invade o país para tirar o petróleo do outro, o que ele está agindo? Minotauro. Então você está vendo que a maior parte da humanidade é centauro ou minotauro? Minotauro. E tem minotauro na religião também, porque a Inquisição foi o quê? Centauro ou minotauro? Minotauro. Vocês estão vendo? E a nossa irmã leu uma prece pelo Brasil. Se o Brasil é tido e havido como a maior nação católica do mundo, tido e havido como a maior nação espírita do mundo, tido e havido como o segundo maior movimento pentecostal do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Por que a realidade que nós vivemos? Se nós somos cristãos. Não deveríamos estar vivendo essa realidade, mas estamos. Por quê? É fácil de perceber. Os minotauros foram mandados para o Brasil. Manda esse minotauro para lá, porque se lá no Brasil ele não toma jeito, em lugar nenhum ele vai tomar jeito. Eu disse de Zaqueu, não foi? Olha a realeza. Zaqueu era cobrador de impostos. Dizem os estudos que o brasileiro trabalha 1/3 por ano para pagar imposto direto e indireto. A taxa de juros que o cobrador de imposto nos cobre, ele conferiu alguma realeza a Jesus? Porque se houvesse a realeza de Jesus nas autoridades, nos empresários, em todo o mundo, a vida do brasileiro seria melhor. Domingo, em dezembro, eu fui diagnosticado com glaucoma. E o médico disse assim: seu Alcides, o senhor vai ter que fazer uso do colírio, uso contínuo. Eu disse: tudo bem, doutor. Aí, domingo, eu fui comprar o colírio. Entrei na farmácia que eu costumo comprar. Olha a realeza de Jesus aí. Não tem, meu senhor. Tá bom, obrigado. Fui na farmácia do lado. Bom dia. A senhora tem esse colírio? Tenho. Qual é o preço? R$27. Eu levei um espanto. A moça disse assim para mim: o senhor costuma comprar por quanto? Eu falei: aqui do lado eu compro por 19. Então o senhor vai levar por 18. Se está vendendo por 18 e está tendo lucro, reparem bem, isso é minotauro ou é centauro? Olha a realeza de Jesus, do Zaqueu, cobrador de olha como cobra impostos escorchantes, juros escorchantes. Imaginem o dia que essas autoridades conferirem a Jesus uma eles mudarão. Lá em nosso lar tem governador? Tem ou não tem? Nas colônias espirituais tem governador? Tem. Tem ministro? Tem. Porque aqui é uma cópia pálida. Lá, aquilo que o Platão chamava de mundo das ideias. Por quê? No Caibalion, a primeira lei do Caibalion é aumentar a realidade e a mente que cria. Se a realidade, o André Luiz já disse que o homem é um co-criar, porque ele cria em cima da mente humana, ou da mente divina. A mente humana é reflexo da mente para quem se faz sem Tauro. Então vocês estão vendo que falamos em Jesus, falamos de Deus, mas não compreendemos os ensinamentos de Jesus. Estamos longe disso. E quando alguém outro dia me perguntou assim: seu Alcides, a humanidade do futuro vai ser espírita? Eu disse: não, cristã. Ué,
cristã. Os hinduístas, os budistas, reverenciam a Jesus, que todos reconhecem a supremacia de... Mas aonde e como ele adquiriu esse grau de expressão espiritual? Em sucessivas encarnações, em planetas que a gente não sabe. Se Deus tivesse dado tanto poder a Jesus, e reparem, já que se fala em empoderamento, conhecimento dá poder? Dá ou não? Dá. O que mudou o mundo? O conhecimento. Isto aqui, ó. Eu falo, a onda da minha palavra ecoa, toca em você, desperta um sentimento e uma emoção, não é isso? Então nós vivemos em regime de influência mútua. Imaginem o dia que a gente conferir a Jesus a realeza. Nós deixaremos de sermos nós para sermos expressão do divino em nós. Aquela belíssima prece de Francisco de Assis, quando ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Jesus tinha trauma. Jesus tinha complexo. Você consegue imaginar Jesus tomando remédio tarja preta para pressão? Você consegue imaginar isso? Não. Por quê? Porque ele tinha pleno e absoluto domínio mental e emocional sobre si mesmo, a ponto de não cair nas tentações. Então, quando você conferir a Jesus uma realeza, vai tentações. E mais, o que os obsessores buscam? Conhecer. Eles sabem muito, muito. Dizem alguns estudiosos que o mundo astral inferior está há 50 anos em tecnologia e ciência na nossa frente encarnado. Mas, em compensação, os desencarnados superiores estão há mais de 500 anos. Vocês já repararam, quando André Luiz, quando Manuel Filomeno de Miranda narram casos de obsessões cruentas, duras, sempre tem um checkmate. O obsessor está crente que está senhor e seguro. Daqui a pouco ele vai lá e pim, dá o checkmate. Por quê? Quando você conferir a Jesus uma realeza, você vai ser dotado, capacitado, intelectual e moralmente, de estados emocionais que você não conhece. A tua mente vai vibrar em outro patamar. Num patamar tal que o inferior não vai conseguir te atingir por falta de sintonia. Quando você conferir uma realeza não tenha medo do obsessor. É um ser humano como outro qualquer, capaz de sofrer, de chorar, mas também capaz de amar. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe do que estou falando, porque você vê muitas vezes o pranto do arrependimento, do amargor. Porque não há energia, força mais poderosa que o amor. Aliás, vou lhes contar uma outra história da realeza de Jesus. Um dia eu cheguei em casa e disse à minha querida esposa Sheila: não vou mais fazer palestra, só farei as que estão marcadas. E ela disse assim: eu duvido. Eu disse para ela: você vai ver. Pois bem, porque a gente, homem, às vezes é orgulhoso, não quer o braço a torcer para a mulher, não é isso? Não quer dar o braço a torcer, mas ela sempre tem razão. Bom, mas aí ela riu e não acreditou. Eu disse: você vai ver. Só que isso era uma sexta-feira à noite. Estávamos sozinhos, eu e ela em casa. Então ninguém era testemunha do fato. Ou aparentemente, porque, como disse Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, no domingo, fui eu a Caxias, num centro onde eu nunca tinha ido. Fiz a palestra.
Quando terminou, uma senhora disse assim para mim: senhor Alcides, preciso muito falar com o senhor. E eu, achando que era sobre a palestra, disse: pois não, sua mãe por acaso é Clotilde? Eu disse: é, eu tenho um recado da sua mãe para o senhor não parar de fazer palestra. Olha a prova da realidade espiritual da vida e de que a gente nunca está sozinho. E ainda disse mais, senhor Alcides, ela mandou dizer, olha como o meu irmão falou aqui, com muita propriedade, que conosco está uma multidão de desencarnados. Eu estava sozinho com a minha mulher em casa? Quem que estava comigo? Mamãe, existe amor maior que de mamãe? Não. Aí mamãe mandou o recado. Meu filho, a moça disse o seguinte: olha, sua mãe mandou dizer ao senhor para o senhor não parar de fazer palestra, porque suas palestras fizeram muito bem a ela. Eu podia imaginar que estavam tratando mamãe nas minhas palestras? Não. Então, esse estudo público aqui é tratamento para todos nós e também para os... E durante o sono, nós estaremos em condições de ser melhor tratados, porque o estudo nos preparou. Mas quando você sai por aquela porta, você lembra do boleto, não lembra do boleto? Ih, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. Aí o padrão vibratório cai. Aí veio o desânimo, a angústia e a aflição. Porque a gente ainda não deu a Jesus a rear. Porque o dia que a gente der a Jesus a realeza, o boleto vai tirar nossa paz. Nada vai nos perturbar. Ainda disse mais mamãe, suas palestras fizeram muito bem a ela, fazem bem a muita gente e principalmente ao Senhor. Por isso eu estou aqui vivendo esse momento lindo com vocês. Porque palavra de mãe pode ser negada. Quem não escuta mamãe, escuta coitado. Como disse o Dorival Caymmi, se eu escutasse o que mamãe dizia, não foi isso? Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ai, que se eu escutasse o que mamãe dizia, né? Não vá deixar sua mãe aflita, o coração faz, né? A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade. Se eu escutasse hoje eu não sofria. A escolha foi de quem? Sua. Não é castigo nem punição de... E ainda tem mais na realeza. Quando Jesus está na prece de Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa... Onde houver ódio, que eu leve o... Repare, Jesus não mandou dar a outra face? Mandou? Mandou. Olha o alegórico de novo. Alguém me dá uma bufetada aqui, eu digo, bate de novo, bate, bate, bate. Não é isso, gente. O amor não é outra face do ódio. O perdão não é outra face da ofensa. Olha o alegórico de novo, para a gente sair do literal e mergulhar no alegórico. Aí você está vendo que o evangelho fica mais bonito, fica mais lógico, mais racional. E a nossa vida começa a se encher de encanto. Porque é impossível ficar indiferente a tamanha grandeza, a tamanha beleza. Por quê? Aparentemente, não tem lógica. O cara está lá trabalhando, Jesus falou, vem e me segue, o cara larga tudo e seguir. Aparentemente isso não tem lógica. Isso é um lado isso, mas o simbolismo é outro. Quem de nós não largou afazeres para estar aqui hoje? Quem de nós, né? Não é isso, meu amigo? Cada um de nós tem sua sombra, não tem? Eu tenho minha sombra, o Fluminense. Essa sombra eu não consigo largar, né? Não consigo largar por quê? É o meu lado animal que aparece. Porque eu não sou aquilo que eu penso. Inclusive, nessa realeza de Jesus, algumas pessoas acham que a gente é espírita, que a gente é palestrante, que a gente é sábio, que a gente é doutor. Sabe o que o palestrante sabe? Nada.
Eu vim aqui para aprender. Porque nessa troca de olhares, nessa troca de energia, eu olho aqui, vejo os olhos brilhando, parecem faróis na noite escura, como candeias iluminando as águas do mar. Vocês parecem crianças em lojas de brinquedos. Ah, mamãe, me dá o brinquedo que eu tanto sonhei. É esse o brinquedo. O instrumento que é o conhecer da verdade espiritual, do divino em nós. Aí a gente lembra que o cidadão aqui, como professor de química há 40 e não sei quantos anos, tem enfrentado desafios, porque a profissão não é só oportunidade de ganhar dinheiro, mas é também oportunidade de oferecer a Jesus uma realeza. Albert Sabin, quando descobre a cura da poliomielite, alguém diz para ele, patenteia que você vai ficar rico. E ele disse, não, isso não me pertence, isso é um patrimônio da humanidade. Olha o missionário da ciência. A gente ouve por aí, a pregação do missionário, do pastor. Missionário é qualquer homem voltado para o bem da coletividade. Pode ser o político, pode ser o empresário, pode ser o juiz, pode ser o artista, pode ser qualquer pessoa na sua atividade. Porque quem conferir a Jesus uma realeza, onde estiver, com quem estiver e como estiver, será o mensageiro da paz e da verdade. Quem de nós, muitas vezes, na fila do banco, na fila da lotérica, vem aquele idoso, sufocado, em 2 minutos, lamenta os filhos, netos, blá, 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 blá. Por que isso? Quando você ouve em silêncio e não interrompe o outro, não, mas você devia fazer, não, ouve. Ou dê ao outro a oportunidade da audição silenciosa. Não é assim que Jesus faz conosco. Quando a gente está lá, Jesus, ele fala, não, vai lá, não, ele escuta tudo em silêncio. Ele não dita a norma de conduta para mim, ele apenas ouve. Assim também sejamos nós. Quando alguém vier queixoso, lamurioso, lembremos da realeza de Jesus. Ouçamos o desabafo, o libertar-se da angústia que todo mundo tem. Mas, como tudo tem uma história, e a vida da gente é cheia de histórias engraçadas da realeza de Jesus, Dona Ivone do Amaral Pereira, outra mulher maravilhosa, outro exemplo a ser seguido. No seu belíssimo livro, Memórias de um Suicida, você dirá assim, Alcides, o que tem a ver memória de suicida com realeza de Jesus? Quem confere a Jesus uma realeza vai suicidar-se? Nunca. E aí, quem conhece a história da Dona Ivone do Amaral Pereira, sabe que depois de tantos suicídios, lá pela Europa, ela é mandada para onde? Para esse hospício chamado Brasil. Terra dos desequilibrados, dos desajustados, dos perturbados. É o Brasil. Por quê? O Brasil tem um campo magnético que propicia determinadas questões e facilita a prática mediúnica. Grandes médios do Brasil estão aonde? Em UB? O Triângulo Mineiro tem. Como dizia a minha mãe, ali tem Borogodó. Tem. Gente, é sério. Vocês observem que Dona Ivone do Amaral Pereira, depois de tantas encarnações como suicida, vem para onde? Para o Brasil. Vem para o Brasil. Em 1926, ela psicografa esse livro, Memória de um Suicida, que vocês devem estudar. Eu falei
estudar, não ler somente. Pois bem, Dona Ivone vem para o Brasil, médium e tal, com uma vida programada para 40 anos. Mas ela se ouve tão bem, conferiu a Jesus uma realeza, que ganhou uma moratória e ficou mais 40. Tem gente que diz assim, eu estou doido para desencarnar, para ir embora, para não sular. Quem garante é você? É você que decide para onde você vai? Hein? Isso não depende, isso não te pertence. André Luiz, outra realeza de Jesus. André Luiz desencarnou como suicida indireto, não foi? Olha a potência espiritual que ele é hoje. Olha o salto de qualidade que ele deu. Porque ele deu a Jesus uma realeza. E aí é que está. Essas almas que conferem a Jesus uma realeza adquirem um poder mental, consciencial, psicológico, afetivo tão grande que já não sofrem. Quer se livrar da dor? Dê a Jesus uma realeza. Quer se livrar do sofrimento? Dê a Jesus uma realeza. Que aí você nunca vai dizer, se soubesse o que eu sei, não beijava a boca que beijei, não amava quem amei. Porque você, como diz a garotada, só vai na boa, não vai entrar em podre, não vai entrar em furada. É disso que é conferir uma realeza e mais ainda, quando Jesus fala no perdão, porque quem confere uma realeza a Jesus sabe perdoar ao outro ou a si mesmo. A si mesmo. Porque eu não faço mal a mim, eu faço mal a mim através do outro. E se o outro não se ofende, ele foi para frente e eu fiquei para trás. E o mal que eu fiz eu vou ter que reparar através de prova e expiar. Então a prova e expiação é a oportunidade do perdão, da superação do mal. Aí você confere uma realeza a Jesus. Aí você não vai mais para o psicólogo, porque você está livre de complexo, de trauma, de frustrações, recalques, remorsos. Quem não tem? Eu estou cheio. Por isso, gente, se alguém lhe chamar de recalcado, dê um sorriso, diga quem não é. Você é complexado e diga quem não é. Pelo menos segundo Freud, né? O complexo de Édipo e o complexo de Eletra. Aliás, por falar em complexo de Eletra e complexo de Édipo, eu tenho 3 filhos. Mas eu tenho uma filha que é a realeza de Jesus. Olha como é que é o negócio. A minha filha um dia virou-se para a mãe e disse assim, ô mãe, você vai me desculpar. Eu gosto muito de você, mas eu gosto muito mais do meu pai. Tem coisas que não devem ser ditas. Essa era uma delas. A mãe ficou chocada, tristonha. Eu carreguei você. E realmente o parto foi difícil, a gravidez complicada. E você agora gosta do seu pai, né? É bom. Mas aí a minha filha disse o seguinte, ô pai, vou lhe dizer uma coisa. Se minha mãe morrer, eu não quero mulher aqui dentro. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Mulher aqui dentro, só minha mãe. Minha mãe morrer, eu não quero mais. Então, quer dizer que sua mãe morrer, eu estou condenado à solidão? Sim, porque eu não vou deixar. Olha o complexo aí, olha, gente. Aí eu perguntei a ela, e se eu morrer? Minha mãe pode arrumar o que ela quiser. Mas se não fosse a realidade espiritual da vida, isso não teria explicar. Porque eu pensei logo, fomos 2 amantes, que coisa, que andamos fazendo lá em outras épocas, e agora volta como pai e como, para ver se o padrão do amor muda. Olha a realidade de Jesus aí. Olha o complexo aí. Gente,
essas relações precisam ser estendidas para que a gente evite conflitos de gerações dentro de casa. É verdade. Dentro de nós, toda a família tem problema, não tem? A minha também. Ou você acha que o palestrante, né, sobra sempre dinheiro o mês todo? Não. Vocês acham? Não, o negócio é brabo. Bom, mas aí, o negócio é tão complicado que a minha querida filha casou-se, separou-se, casou-se novamente. Que bom. Engravidou. Perdeu o bebê. Agora, chorosa, ela está morando lá nos Estados Unidos. Papai, que mal eu fiz a Deus, que eu fiz. Minha filha, eu não sei. Como eu posso saber o que você fez em outras encarnações ou o que nós fizemos em outras encarnações? Reparem, Allan Kardec sabia que tinha sido sacerdote druida. Quem disse a ele foi o Zéfiro. Ele sabia que o compromisso dele era a codificação do espiritismo. Quem disse a ele foi o Zéfiro. Se uma mente do calibre, do potencial de Allan Kardec não lembra de vidas passadas, como é que nós vamos querer lembrar? A gente vai entrar em depressão. Então é melhor que a gente não lembre. Tem coisas que são para esquecer. E é isso aí, até nisso está a realeza de Jesus. E a gente vai vendo que daqui a pouco, né, 9h05, vamos voltar para casa. Felicíssimos, não é isso? Porque quem está aqui, tem alguém triste aqui? Porque se tiver alguém triste aqui, não é isso, meu amigo? É que o negócio está feio. O negócio está brabo. Gente, então, para terminar, a realeza de Jesus é quando, conforme Zaqueu, o ensinamento de Jesus entra na nossa mente, entra no nosso coração, muda o padrão vibratório do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade. Porque a grande obra de cada um de nós é o autoconhecimento, é o autodescobrimento. É entender que somos todos temporariamente. E o tempo de nossas imperfeições depende somente de quem? De cada um de nós. Saulo de Tarso e Paulo. Olha a mudança. Olha como ele diz: Senhor, o que queres que eu? Ele não disse a Jesus: Senhor, estão me perseguindo. Não, ele perguntou o quê? Senhor, o que queres que eu? Porque o único penhor, a única garantia de felicidade para todos nós, encarnados e desencarnados, é ser espírita? Não. É ser evangélico? Não. É ser católico, budista, bandista? A gente pode ser tudo isso? Pode. Mas a gente só vai ser novo de verdade quando conferir uma realeza libertando-se do ciúme. O ciúme não é prova de amor, é de desequilíbrio. Ciúme só traz perturbação. Única coisa. E tem gente que diz que ciúme não provoque o ciúme no outro, mas também não se deixe levar por ele. Reparem que estar nesta casa é um convite, é um apelo, porque cada um de nós, quando passa por aquela porta, Jesus abre os braços e diz: amigo, a que vieste? O que viemos buscar? Paz, harmonia, felicidade, conferindo a Jesus uma de tal mal que os ensinamentos dele sejam o fundamento de nossa conduta e de nosso comportamento, para que a gente deixe de ser minotauro e se torne verdadeiro sem, e atirando a flecha, atinja o
alvo, a evolução, que é a única maneira de vencer a dor e o sofrimento. Não é se enchendo de remédio, não. Tome o remedinho, porque o remédio é de fora para, mas a salvação é de dentro. É preciso emergir das trevas sombrias. Como disse o nosso poeta Vinícius de Moraes, sabe você o que é o amor? Não sabe? Eu sei. Você já chorou de dor? Pois eu chorei. Isso. Chore. Não o pranto da inutilidade, mas o pranto de quem sabe que pode e é capaz de ser feliz, apesar de tudo. Vocês acham que quando Nero jogava os cristãos no azeite quente, era fácil ser cristão? Vocês acham que quando tinha que ir na delegacia pedir autorização para criar um centro espírita, os espíritos da primeira hora eram felizes? Não. Em todas as épocas há um desafio a... E para encerrar, quem de nós quer voltar aos anos 80? Ninguém. Porque o melhor tempo de viver, amar e ser feliz é o tempo de agora. A vida ficou mais complexa, porque é mais evoluída. Por isso a gente às vezes não consegue entender determinadas coisas. E quanto mais evoluído, mais complexo. Então, meus amigos, um beijo no coração de todos. O nosso muito obrigado. Espero que essa seja a primeira de muitas, que até desencarnado eu virei. Pode ter certeza. Bom, dizer muito obrigado é muito pouco, né? Foi prazeroso esse encontro e muito prazeroso. E eu acho que a melhor maneira de agradecermos é atendermos o pedido da sua querida mãe. E dizermos que você vai precisar voltar aqui outras vezes para fazer mais palestras, porque se é a vontade dela, quem somos nós para contrariar isso, certo? Que a sua mãezinha possa lhe inspirar cada vez mais, lhe orientar, mas leve a nossa gratidão da Casa do Caminho, a sua gentileza de atender ao nosso convite e trazer esses momentos, não só de alegria, né? Porque foi uma alegria, mas foi um aprendizado bastante elucidativo a todos nós. Nosso muito obrigado, tá certo? E que o nosso querido Bezerra possa lhe iluminar cada vez mais. E assim sendo, vamos aos nossos passos. Gracias, Lina.
Jesus querido, amado Mestre, aqui estamos nós, os teus convidados. Que bom que aceitamos o teu convite e aqui chegamos. E podemos ter a graça de participar deste grande banquete que reservastes a todos nós. Tivemos sim o privilégio de ouvir a mensagem da noite, trazida pelo nosso irmão Alcides, que com tanta propriedade, de forma alegre, acrescentou em todos nós. Sairemos sim da tua casa um pouquinho mais enriquecidos. E ele, ao longo da sua mensagem, enfatizou sempre que precisamos confiar na tua realeza. Sim, Jesus, queremos cada vez mais depositar em ti a confiança que precisamos nesta nossa caminhada, já que tu és o nosso governador, o nosso modelo, o nosso guia. E nós, ainda tão incipientes, tão incauto nas nossas atitudes, como precisamos de ti, nos amparando, nos inspirando, nos fortalecendo na fé, na coragem. E assim, tu nos envia a todo instante, em todas as oportunidades, os teus mensageiros, os nossos abnegados irmãos a serviço do bem. Com certeza não nos faltam estímulos, não nos faltam bons exemplos, para que nos transformemos, como bem salientou o nosso irmão, em seres melhores, naquele homem de bem. Nós, Jesus querido, que já abraçamos a doutrina espírita e que tantas vezes deixamos os nossos afazeres, quem sabe até o nosso lazer, para chegar à tua casa. A nós só nos cabe agradecer. Mas somos sabedores, Jesus querido, de tantos irmãos nossos que ainda perambulam por este planeta, ainda caminham na ignorância, sem te conhecer. Aqueles que não tiveram a oportunidade de abraçar uma doutrina como a nossa, aqueles que vivem cada momento como se o amanhã não mais existisse. Ampare-os, Senhor Jesus, ilumine a todos eles, envolva-os no teu amor, na tua misericórdia. Rogamos, Mestre Jesus, que tu possas tocar no coração, na consciência de todos aqueles que têm a função de comandar, mas muito especialmente aqueles da Rússia e da Ucrânia, para que encontrem, Mestre Jesus,
uma saída pacífica, harmoniosa, cessem toda e qualquer desavença, deixando de lado o orgulho, a prepotência, a arrogância, e conscientizando-se que somos todos irmãos, independente do país em que vivamos. Mas ampara todos aqueles que já sofreram a consequência da guerra, do desamor, a consequência das catástrofes que assolam o nosso planeta. Para eles, Mestre, que agora estão vivendo momentos de fome, de sede, de frio, ampare a todos, conforte-os, para que tenham força e a esperança que dias melhores virão. Receba também, Jesus querido, todos aqueles que partirem em consequência da guerra e do desamor, para que também entendam que nada foi em vão e que possam caminhar buscando o seu progresso espiritual. Mas, lógico, nos cabe lembrar mais uma vez, depois da belíssima prece trazida pela nossa irmã Isa, rogar ao nosso querido Ismael que continue abençoando o nosso Brasil, envolvendo todos os dirigentes, todos aqueles que têm o poder de decisão. E assim, o quanto antes, também possamos experimentar no nosso país dias de paz, harmonia e união. Enfim, Jesus, aceite a nossa gratidão. Gratos também à nossa querida Mãe Maria Santíssima, ao nosso querido Bezerra, que está sempre conosco a nos amparar e orientar, aos amigos espirituais, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, pela preciosa oportunidade que nos concedeu mais esta noite. E assim, cheios de alegria, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa, mais uma vez. 2 minutinhos aos nossos avisos. A nossa campanha do quilo permanente, tá? Não esqueçam, sempre que puder, trazer 1 quilinho para ajudar nas nossas cestas dos nossos assistidos. Assim como a campanha também de enxoval de bebê,
Aqueles que quiserem auxiliar, e existem diversas formas de auxiliar, nos procurem, que serão sempre bem-vindos. Bisa, você... não. Você tirou o som, não? Tive a sensação que o som abaixou. Abaixou? Não. Então sou eu. Lembrar que o CD da Bisa ainda tem CD lá na nossa secretaria, tá? Lembrar a todos que são sócios, por favor, procurem a secretaria, atualizem as suas mensalidades, são de extrema importância para nós, para a nossa manutenção, né? Que tudo que a gente tem aqui é pago de alguma forma. Então, aqueles que são sócios, que estão atrasados com as suas mensalidades, procure a secretaria. E quem não é sócio e quiser ser, também pode procurar a nossa secretaria. Começar já a avisar que aquela campanha do Banho de Alegria que a gente faz sempre no Abrigo Tom Jobim, lá na Ilha Governador, fizemos 2 ano passado, esse ano já temos uma prevista para o dia 3 de julho, mas com antecedência a gente já começa a recolher roupas masculinas, sabonete, pasta de dente, desodorante, barbeador, biscoito, suco, escova de dente. Depois eu vou pedir a nossa irmã Beth que faça uma relação disso aqui e coloque no quadro, que aí a pessoa chega ali e já sabe qual é a necessidade, tá bom? Olha só, nossa saída para ser organizada, a gente vai fazer o seguinte, saindo pelas 2 portas, do meio para trás sai por lá, daqui até o meio sai pela lateral, tem água para todo mundo, para ser bastante organizado. Vamos na paz de Jesus.